Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista política aqui na TV Louren Repórter. E hoje a gente recebe o senador Eduardo Girão. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado, Caio. Seja muito bem-vindo aqui no nosso pedacinho do Senado Federal em Fortaleza. Sim. Muito feliz em ver um jovem como você estando aqui discutindo política. Fico muito esperançoso com o futuro de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. Pronto, obrigado pelas palavras. E como eu não tinha dito mais, senador da República e pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Então vamos com a nossa biografia para iniciar essa entrevista. Nascido em Fortaleza em 25 de setembro de 1972, Eduardo Girão foi empreendedor durante muitos anos, atuando principalmente nos setores de segurança privada e hotelaria. É casado com Márcia Valéria, pai do Luiz Henrique, Ana Cecília, Luiz Davi, Maria Eduarda e Manuela Maria. Em 2004, fundou a Associação Estação de Luz, uma entidade sem fins lucrativos, com forte atuação na área social e na produção audiovisual para o cinema brasileiro, sempre com obras que promovem a paz, espiritualidade e temas correlatos. Em 2017, assumiu a presidência do Fortaleza Esporte Clube, time do seu coração desde a infância, tendo contribuído diretamente com a vitoriosa temporada que resultou na subida do time, que estava há 7 anos na Série C e foi para a Série B do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, o time voltou à elite do futebol na Série A. E em 2018, motivado pelas manifestações populares nas ruas, contra a corrupção e por uma intensa experiência familiar envolvendo a segurança dos seus filhos, candidata-se pela primeira vez e é eleito senador da República pelo estado do Ceará. Hoje, ele, como eu falei, senador da República e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Então vamos começar com a primeira pergunta. Bora. Primeira pergunta: qual é a sua principal motivação para ser um pré-candidato ao cargo da Prefeitura de Fortaleza e automaticamente deixar o cargo de senador para ser um pré-candidato? Vamos lá, Caio. Em primeiro lugar, eu nasci aqui em Fortaleza, e desde o início comecei a trabalhar, mais ou menos. Tu tem quantos anos? Eu. São 11 anos, um pouquinho mais novo do que você. Nas férias escolares, eu ia para as empresas do meu pai trabalhar, entregar na época carta, telex, que não é seu tempo, mas é o meu tempo, que a gente entregava as correspondências, e eu gostava muito de trabalhar desde pequeno. Então eu cresci, estudei em Fortaleza, depois dirigi empresas, gerei emprego, fundei ONGs que ajudam hoje desde criança até idosos, passando por maternidade ameaçada. Como você falou, fui presidente do Fortaleza, então a minha vida toda foi e é gestão. Então, assim, e desde que eu assumi o mandato para o Senado Federal, eu comecei a rodar mais em Fortaleza ainda para a aplicação das emendas parlamentares. Você sabe que todo senador e deputado tem uma quantia por ano de milhões de reais, de dezenas de milhões de reais, para se investir em saúde, em empreendedorismo, em projetos. E eu rodei os bairros de Fortaleza e fiquei impressionado com o descaso cada vez maior, dia após dia. As pessoas sem condição de fazer consulta, as mãezinhas com os filhos autistas, passando 2 anos para fazer consulta, a segurança cada vez pior, e esse problema não é só do governo do estado, também é da prefeitura. E eu sou da área, como você leu aí, também da área de segurança privada, e acompanho muito isso, essa técnica, desde de criança. E eu comecei a ver que se a minha vida toda é na área de gestão, por que eu não poderia servir também aos meus conterrâneos na cidade que eu nasci? Então isso para colocar a cabeça no travesseiro e dormir, apresentar um modelo de gestão novo, um modelo que olhe para quem paga imposto e saiba que tem que devolver para aquela pessoa em serviço. E hoje é só o pessoal querendo, os poderosos querendo colocar imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto.
E eu não falo contra o imposto só, eu voto contra no Senado. Né? Para você ter duas ideias. O DPVAT era um imposto que tinha alguns anos atrás e que vivia com escândalo de corrupção, escândalo escândalo por cima de escândalo. Acabou no governo passado. E agora teve uma votação, eu fui o único senador do Ceará que votei contra. E a gente perdeu só por um voto. Você imagina que aquela noite eu nem dormi. Devia ter falado com aquele senador do outro estado e tal, mas foi por um voto. Vai voltar o DPVAT. Quem tem moto, quem tem carro vai ter que pagar esse imposto. Mais um imposto. Outro, agora essa semana, a chamada taxação das blusinhas, né, das compras de Shein, dessas compras internacionais até $50, né? Vai voltar a pagar, infelizmente, e eu votei contra isso, em defesa do consumidor, em defesa das pessoas que tinham essa oportunidade e não vão ter mais, vai ter imposto, né? Então, eu quero servir, e para a política, para mim, é missão. Política, para mim, não é meio de vida. Política, para mim, é chamado. E eu estou nessa missão no Senado e gostaria de servir com o talento que eu tenho, que é maior, que eu acho que é maior, na gestão para ajudar o fortalezense a ter uma melhor saúde, melhor segurança, possibilidade de emprego, que é o que eu sei na minha vida, né, para fazer isso. Então definiu bem o senhor, né? Sempre trabalhando para o povo, né? Tá longa minhas respostas, se tiver, que às vezes não, eu gosto de falar. Ótimo, tá ótimo. Próxima pergunta. Quais são as principais questões ou desafios que você identificou aqui em Fortaleza que motivaram o senhor a ser pré-candidato? Como é o que o senhor já falou agora na anterior, né? Eu vou te dizer apenas 3 coisas. Vou tentar ser objetivo. Se eu estiver demorando muito, você me avisa. Mas vamos lá. Um é questão de segurança. Você não consegue andar em paz em Fortaleza. E não é assim em outras capitais, tá? Nós somos uma das capitais mais violentas do mundo. É como se a gente tivesse uma guerra permanente aqui. Só no mês de abril, no estado do Ceará, 320 pessoas foram assassinadas. Já pensou isso? Quantas mãezinhas chorando a perda de filho? Quantos irmãos chorando? Sim. Então, assim, e fica aqui o prefeito de Fortaleza, o Sarto, jogando a culpa no governador Elmano. E o governador Elmano... Gente, para com isso, ninguém é bobo. A gente está vendo esses dois aí, esse grupo político de PT e PDT, há 20 anos mandando e desmandando aqui. Só que hoje eles foram tão omissos e incompetentes na segurança pública que nem eles mandam mais. Quem manda hoje são as facções criminosas. Em muitos bairros, você tem que pedir autorização para entrar na luz do sol, do dia. E famílias sendo expulsas, que juntou o dinheirinho para ter a casa, conseguiu no programa, vai lá e perde a casa porque a facção manda sair. Como é que a gente vai botar a cabeça no travesseiro e dormir? Então, esse é um ponto, e aí eu gostaria de colaborar, se Deus me abençoar, através da boa vontade do fortalezense, para chegar à prefeitura, eu vou fazer com que a nossa guarda municipal, que nem deveria ser guarda, deveria ser uma polícia municipal, eu apoio isso lá em Brasília, que ela resolva, se amplie de uma forma que tenha mais competência. Para quê? Você sabia, Caio, e vocês que estão nos assistindo na TV Lourinho, vocês sabiam que 50%, a metade dos acionamentos dos CIOPs, das chamadas dos CIOPs, são para pequenos problemas, assim, de briga de vizinho, embriaguez, desordem. Sim. Isso, na nossa gestão, nós vamos botar para a guarda municipal resolver. Ela que vai cuidar dessas pequenas situações junto à população, além da guarda do patrimônio. Para quê? Para liberar os policiais militares, para enfrentarem o crime organizado, para mostrar a força do Estado de quem manda. Então essa vai ser o meu objetivo na segurança pública, um dos objetivos que a gente tem outros. Na saúde, que as pessoas, que você falou, fiquei de dar só 3, segurança, saúde, que as pessoas tenham dignidade, que se veja o ser humano como um integral, não só o físico.
mas também o emocional, para se ver, e nunca teve tanto problema de doença mental, né? Para se ver as pessoas como um ser psicológico, né? Enfim, para que a gente possa ter outras técnicas também, milenares, cada vez mais à disposição do fortalezense, que são as práticas integrativas, a acupuntura, constelação familiar e tantos outros métodos, né? E que a gente possa ter, as pessoas não se neguem para fazer exame. Dinheiro tem muito, viu, Caio? Fortaleza tem um orçamento de 13, a tua cidade. Tu nasceu aqui, né? Sim. Tem 13 bilhões de orçamento. Dinheiro vai ter se a gente não fizer politicagem. Se a gente não ficar com troca de favor, botando gente, porque é de partido, dentro da prefeitura, para o povo Fortaleza pagar. Vai sobrar dinheiro se a gente fizer uma gestão eficiente, como o Zema, o governador lá de Minas Gerais, fez, que pegou a terra arrasada, pegou a cidade acabada, o estado acabado, devendo a Deus e o mundo, os funcionários atrasados, e ele botou em ordem, cortando com privilégio. Como eu também faço no Senado. Eu não tenho carro motorista, como os senadores têm. Eu não tenho, abri mão disso aí, caráter definitivo. Eu não tenho um plano de saúde vitalício, como os senadores têm. Eu não tenho auxílio moradia, eu não tenho essas mordomias, eu abri mão. Então, eu vou dar o exemplo. Como eu dei, por exemplo, quando fui presidente do Fortaleza, também. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando assumi o Fortaleza? Foi visitar o presidente do Ceará. Na época, o Robson de Castro, presidente do teu time. E ele me recebeu bem. Eu fui criticado, sabia? Como é que você vai se rebaixar? Vai lá para o Ceará. Eu disse, eu vou. Sabe por quê? Estão morrendo 5 a 6 fortalezenses, cearenses, por dia em Clássico Rei. Em Clássico Rei, porque o outro está com a camisa do Ceará, o outro está com a camisa do Fortaleza. Não. E nós fizemos parcerias. Eu assisti o jogo ao lado dele no estádio. Eu com a camisa do Fortaleza, ele com a camisa do Ceará. Nós botamos o mascote do Fortaleza, o leão, né, o Juba, para entrar com uma bandeira da paz, com as cores alvinegras. Nós colocamos o mascote do Ceará, o vovô, para entrar com a bandeira da paz, com as cores tricolores. Os jogadores entraram alternados. Em suma, nós começamos a mostrar, porque o exemplo vem de cima, que é possível construir uma cultura de paz. Sabe o que aconteceu? Caíram as mortes, quase zero, por causa de briga no futebol. A violência estourou no resto, mas naquele campo que a gente atuou, não. Né? Nos terminais de ônibus, ao redor do estádio. Então, é possível fazer isso. E a última situação é o emprego. E isso, na minha vida, eu tive a oportunidade de gerar muito emprego, né? No trabalho, desde pequeno. Né, de produzir, e eu sei que precisa desburocratizar muito ainda para que a gente possa ter um ambiente favorável para as pessoas investirem. O próprio cearense mesmo, investir aqui, gerar emprego, gerar renda aqui para todo mundo. Então eu vou trabalhar fortemente nisso, acabar com essa taxa do lixo, que é uma coisa absurda que foi inventada por essa prefeitura agora, pelo jeito, por quem está à frente, né? E vamos diminuir mais impostos ainda. Interessante. E olha, próxima pergunta aqui. Quais são as suas principais ideias para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos da nossa cidade? Foi meio que o senhor já falou. Agora é mais pro lado do emprego, né? Que o mais está precisando para os cidadãos atualmente. Em primeiro lugar, para você ter a questão de emprego, você tem que ter o direito de ir e vir também, né? E hoje em dia está difícil. Você sai de casa e não sabe se volta vivo. A situação tá, você não sabe se vai ser assaltado, né? Então, que a gente possa, enquanto prefeito, fazer a nossa parte para que Fortaleza seja uma cidade verdadeiramente segura, né? E isso vai gerar também um movimento no comércio, as pessoas vão se sentir mais livres para empreender, com maior qualidade de vida, porque a segurança é uma qualidade de vida importante. Está tudo relacionado. Para você montar uma empresa, para você poder crescer, você tem que ter a segurança para as pessoas irem comprar na tua empresa. Né? Para você ter saúde, inclusive a mental, você tem que sair de casa. Você tem que ir para uma praça. Eu também quero. Não é só crítica que eu tenho a quem está hoje no poder. Né? Eu vejo que as areninhas são uma política interessante. As areninhas.
Cada vez mais sem segurança, né? Cada vez mais. Agora você está dentro, tá entendendo? Cada vez mais sem segurança. Por que não pode ter uma piscina também lá para as pessoas, um mini parque aquático, né? Para que as pessoas, agora com segurança, sem segurança não dá. Então a nossa ideia é pegar as regiões de Fortaleza e colocar parques aquáticos junto das areninhas, piscina, para que as pessoas possam fazer esporte até de natação. Nós temos essa ideia que é possível fazer, mas vai demandar um trabalho de gestão, e isso aí eu acredito que eu estou apto a fazer. As areninhas, e um tópico que eu queria relembrar, no começo desse ano, ou no finalzinho do ano passado, não lembro direito, tivemos um caso de 2 jovens que foram mortos na areninha, né? Tivemos. E eu vejo que muitas areninhas, Caio, hoje, estão dominadas pelas facções. Né? Então, quem diz quem é que vai jogar, quem é que não vai, são as facções. Isso é a omissão do poder público. E isso não pode acontecer. O Estado tem que ser forte. Vamos colocar a Guarda Municipal lá e vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer uma parceria com o governador. Se eu for prefeito, repito, se Deus abençoar através da boa vontade dos fortalezenses, vai ser difícil, por quê? Porque nós vamos lutar contra máquinas pesadas, públicas, tanto da prefeitura como do Estado, como os partidos que são bilionários. Nós vamos com uma campanha franciscana, mas eu não posso duvidar de milagre. Eu estar aqui conversando hoje com você, como senador da República, é um milagre. Porque você era bem pequenininho quando eu ganhei, 5 anos atrás. 6 anos. 6 anos. Você sabe com quem que a gente ganhou? De quem? Era Davi contra Golias. Nós ganhamos do presidente do Senado. E eu nunca fui político, eu nunca fui nada, nunca fui vereador, foi a primeira eleição que eu disputei. Nós ganhamos, o povo cearense derrotou o Golias, né? E eu fui um instrumento. Então, assim, eu não duvido que mesmo com tudo isso que está acontecendo, com o apoio das pessoas, né? Com as pessoas vibrando com as nossas ideias, se Deus quiser, a gente possa de novo conseguir a redenção de Fortaleza, o ciclo terminar dessa oligarquia, que a gente possa fazer um trabalho. Essa próxima pergunta: como o senhor pretende lidar em questões como segurança pública, educação, saúde e emprego? O senhor já falou sobre segurança pública, saúde e emprego. Então vamos falar de educação agora? Vamos falar de educação? Muito bom. Eu te convido, Caio, e você da TV Lourinho, para conhecer um projeto que eu tive a oportunidade de ser um dos idealizadores, lá no Eusébio, que é uma escola que trouxe um método da Índia, chamado Satya Sai Educare. Então, é um método que você precisa ver a autoestima das crianças desde a tenridade, com base em 5 princípios: a educação, amor, paz, retidão, verdade e não violência. Eu vou te dar um exemplo, como é que nós aprendemos, eu e você, e olha que a gente tem uma diferença grande, eu estou com 51, mas o método é basicamente esse aqui no Brasil. Tem 5 maçãs num cesto. Passou uma pessoa, pegou 3. Quantas maçãs ficaram? 2. Olha só, como é que é esse método agora que eu vou te dizer. Tem 5 maçãs no cesto. Passou uma criança com fome nas ruas, o dono das maçãs doou 3 maçãs para ela. Quantas maçãs ficaram? 2. Mas você colocou o quê? Amor, compaixão, solidariedade, fraternidade, esperança, doação. Então, esse método usa tudo isso nas disciplinas, né? E você precisa conhecer as crianças lá. Elas amam a escola, algumas já têm a escola já tem mais de 10 anos, né? E as crianças que saíram de lá, que foram para outras, têm uma saudade muito grande, né? E é possível que a gente possa fazer valores humanos nas escolas. E dar liberdade também, tá? Uma das coisas que eu tenho, a intenção de fazer é dar liberdade, para que os pais possam escolher que tipo de escola para os filhos.
Que tipo de escola você quer? Você quer uma escola que tenha ordem e disciplina? Por que não ter? Né? Você quer uma escola que seja um modelo tradicional? Ok. Entendeu? Para dar liberdade para as pessoas para escolherem onde colocar os seus bens mais preciosos, quais são os nossos familiares, nossos filhos. E ainda sobre educação, o senhor tem alguma ideia de melhorias, principalmente para as escolas públicas? Sim, exatamente dentro desse método de valores humanos, né? Da possibilidade da escolha para as famílias, né? E também sempre de buscar a valorização, né? A valorização da educação. Eu não tenho a menor dúvida que é através da educação que a gente vai fazer um futuro melhor. Agora, repito, dinheiro tem muito. Inclusive no Senado, eu votei a favor do novo Fundeb, né? E dinheiro tem demais. O que falta é método, o que falta realmente são... Eu sou um entusiasta também. Na época eu estudei moral e cívica, né? Que a gente aprendia noções importantes de cidadania, e eu acredito muito que isso é fundamental para a nova juventude que está aí. Agora, próximo. Outra coisa sobre a educação, se você me permite. Claro. Blindar a educação e proteger os professores, né, sobre a questão do crime organizado. Hoje existem muitas escolas que têm esse clima de medo, né? E, por exemplo, eu votei a favor da PEC antidrogas no Senado Federal. Inclusive, trabalhei muito, porque o STF quis tirar o poder do Congresso. Nós fomos eleitos para isso, mas o STF infelizmente, alguns ministros têm abusado do seu poder e tem legislado sobre algumas coisas. E uma delas é sobre drogas. Se a situação está grave hoje, em todo o país, Fortaleza não é diferente, com relação à questão da violência por causa das drogas, do vício, você imagina se liberar o porte como o STF está em vias de fazer. Por isso que o Senado reagiu nesse aspecto. A gente aprovou a PEC antidroga, ela está na Câmara agora discutindo. Se Deus quiser vai ser aprovada, para que a gente não tenha esse retrocesso. Então, na prática, eu também tenho lutado contra as drogas. Caio, a minha vida na política, e antes da política eu já defendia isso, é em cima da vida desde a concepção. Sou contra o aborto, respeito a vida, a favor da família. A família é a base de tudo na sociedade, né? Então, fortalecer a família. E igrejas, tá? Eu acredito que nós temos que manter a Prefeitura de Fortaleza uma parceria cada vez maior com as igrejas. Para quê? Para que as igrejas, elas muitas vezes chegam aonde o Estado não consegue chegar. Então, que a gente possa fazer parceria para tirar os moradores de rua, dar dignidade para eles, os moradores de rua, né? Não sei se é outra pergunta que você tem lá na frente, mas eu já estou falando aqui. Moradores de rua é uma coisa que dói no coração você ver essas pessoas. Em muitos lugares de Fortaleza, cada vez mais você vê, e essas entidades religiosas, elas fazem um trabalho de dignidade, de acolhimento, e nós mandamos emendas, tá? Para esse tipo de entidades blindadas do uso eleitoral, porque o dinheiro é do povo, eu não tenho que ficar fazendo propaganda disso. Com relação também às igrejas, a quem é viciado, quem tem problema com drogas, as igrejas têm um trabalho importante. As comunidades terapêuticas, eu sou parlamentar do Ceará, que mais investe em comunidade terapêutica, disparado. No Brasil, inclusive, eu sou um dos que estou entre os que mais investem. Para quê? Para resgatar nas casas de tratamento as pessoas que estão perdidas para o vício, né? Então, droga, a gente tem que se afastar e não pode ter tolerância, tem que ser zero com droga. Já sim teremos uma pergunta que vem do público. Já a gente vê mais sobre as pessoas desabrigadas. Certo. Quinta pergunta: quais experiências no Senado você se inspira para ter mais ideias de mudança aqui na capital? Olha, vamos lá. Com relação ao Senado Federal, eu tenho feito um trabalho muito grande, e você que com certeza gosta de internet, quem é que não gosta, quem é que não usa as redes sociais?
eu tenho feito um trabalho incansável lá, no limite das minhas forças, para que as redes sociais da gente não sejam censuradas. E existe hoje uma luta muito grande de quem está no poder para calar as redes sociais. Sabe para quê? Para calar a crítica aos políticos. E político está na vida pública, tem que ser criticado. Se você não gosta de alguma coisa, me critique. E lá, não sei se você me acompanha na rede social, eu respondo as críticas, e ferrenhas às vezes. Só quando vem com coisa de palavrão, aí é complicado, porque como é que a gente vai, né? Mas eu respondo às críticas, às vezes ácidas, me chamando disso, que eu fiz. Mas às vezes eu deixo inclusive lá, né? Eu não posso absolutamente calar as pessoas. Se eu me sentir ofendido com alguma coisa que atingiu a minha honra, caluniou, difamou, eu tenho a justiça para ir atrás. Mas tirar a rede social da pessoa, né, assim, é algo que o que querem fazer é selecionar uma censura prévia. E quem é que vai dizer que é verdade e que é mentira? Quem é que vai dizer? É o STF? É o governo municipal, o governo estadual, o governo federal? Então, é perigoso demais. Ditaduras vivem um controle disso, né? E tem a lei da internet, para você ir lá tirar aquela postagem que você foi... Através de denúncia, através de ação, né? Tirar aquela postagem que você foi caluniado através do marco civil da internet. Qual é a sua visão para o desenvolvimento econômico de Fortaleza e quais medidas o senhor pretende adotar para promovê-la? Falar de economia agora, né? Falar de economia. Economia a gente precisa fazer, Caio, em primeiro lugar, cortar imposto. Por quê? Porque isso vai oxigenar a economia, cortar politicagem dentro da prefeitura, você ter partido político que tem não sei quantos cargos lá, vereador, isso eu não concordo, isso eu discordo. E aí você diz, mas como é que você vai poder administrar se não for assim? Vamos administrar com as pessoas que querem servir a sociedade, sem tomar lá da cá, sem barganha. E é possível isso? É possível. O governador Zema fez isso. Ele conseguiu tanta entrega, pegou um estado arrasado, liquidado, como eu disse. E ele conseguiu entregar tanto para a população que os próprios vereadores quiseram se aproximar dele. E ele, como estadista, recebeu e continuou as entregas nos bairros, né? Então é possível fazer isso sem essa promiscuidade? É possível. Então nós queremos cortar custos desnecessários, né? Inversão de prioridades, olhar para as pessoas, primeiro para as pessoas menos favorecidas, né? Resolver os problemas da saúde, da educação, por uma questão e da segurança, por uma questão de humanidade, né? E é a questão de prioridades que a gente vai adotar, para isso vai oxigenar e gerar mais oportunidades para as pessoas, com menos impostos, com menos burocracia. É isso que a gente quer fazer. E isso é uma área do empreendedorismo, como eu já gerei muitos empregos que eu acredito que eu posso ajudar. A próxima pergunta que a gente tem para o senhor é relacionada agora a uma pesquisa que teve do Instituto Paraná Pesquisas, né, recentemente, acho que o senhor deve ter acompanhado, que o senhor aparece em 5º lugar na pesquisa do cenário estimulado para o primeiro turno aqui em Fortaleza. O que o senhor tem a falar sobre isso? Eu achei ótimo, porque eu estou trabalhando em Brasília, os fortalezenses, os cearenses me mandaram para Brasília para fazer o trabalho no Senado, e eu tenho produzido bastante, tenho dado o meu melhor lá, e só venho nos finais de semana, sexta, sábado e domingo para Fortaleza, e volto domingo para lá, porque meu trabalho está lá. E mesmo com esse pouco tempo aqui, né, no contato que eu adoro com as pessoas, de conversar com as pessoas, seja de direita, seja de esquerda, seja contra governo, seja a favor de governo, eu consegui chegar aí com os votos válidos, mais de 7% nos votos válidos. É muita coisa para mim, no começo de pré-campanha, né? E eu fiquei muito otimista, porque a minha rejeição é a menor rejeição, né, que nós temos lá, dos candidatos ali que estão acima. E também vejo que o meu teto, né, quanto é que eu posso chegar,
é uma coisa que, diferente de outros candidatos que a gente já foram testados, já sabe os partidos, o nosso não. É a primeira vez, Caio, você que está nos assistindo, nos ouvindo na TV Lourinhã, é a primeira vez que o novo partido que eu faço parte, partido de gente honesta, partido que respeita o dinheiro de quem paga imposto, vai ter candidato a prefeito de Fortaleza. Então eu estou muito otimista com essa pesquisa aí, o começo dela já foi maravilhoso. De que forma o senhor pretende colaborar com outros órgãos do governo? Senadores, vereadores, né? No caso municipal, vereadores, o governo estadual, instâncias políticas para atender as tendências locais, atender a população. O diálogo faz parte da minha vida, né? Então eu sempre fui... Eu te contei um caso aqui quando eu fui presidente do Fortaleza, o diálogo com o presidente do Ceará, que diminuiu a violência nos estádios, nos arredores dos estádios, nos terminais de ônibus. Você imagina o que a gente pode fazer como prefeito. Então eu vou fazer o máximo para dialogar, né, para conversar. E eu vou te dar um exemplo, eu já faço isso. Dos 184 municípios do estado do Ceará, tem muitos administrados pelo PT, pelo PL, pelo PDT. Você sabe quantos eu já mandei emenda? Chuta aí, dos 184. Eita, também deve. Dá um chute. Eu não sei mais ou menos assim, um chute. Eu vou te dizer. Todos, 100% eu mandei. Então mostra que eu não tenho barreira de partido para dialogar, para ajudar, né? E outra coisa, eu votei a favor dos Mais Médicos, do programa do governo Lula. E eu sou oposição ao governo Lula. Mas quando eu vejo que é bom para o Brasil, eu tenho a responsabilidade de votar a favor do Brasil. Então, eu acredito que a gente tem que aprender muito na democracia e eu estou aberto sempre a discussões para melhorar e aberto a críticas, seja nas redes sociais ou pessoalmente. A próxima pergunta vem de aliança, né? Como o senhor avalia os outros pré-candidatos à prefeitura de Fortaleza da direita? Avalio muito bem, né? São candidatos que têm uma história, né? Que são legítimos as suas candidaturas, né? O André Fernandes, o deputado muito corajoso, né? Que a gente inclusive tem parcerias lá no Congresso Nacional, defendemos pautas juntos, eu vejo com bons olhos, embora eu acredite, né, que eu tenha mais experiência do que ele, né? O capitão Wagner da mesma forma, né? Inclusive foi o capitão Wagner que me convidou para entrar na política lá atrás. Eu já apoiei o capitão Wagner em várias tentativas dele, tanto para a Prefeitura de Fortaleza como para o governo do Estado, né? E assim, vejo que quem ganha com essa possibilidade de candidatos é a população, que vai ver as propostas de cada um, vai ver a verdade de cada um para escolher o seu candidato. Você que nos acompanha sabe mais ou menos como funcionam essas entrevistas políticas. A gente sempre coloca uma caixa de perguntas no nosso Instagram e o público pergunta também, porque aqueles também têm voz, obviamente, né? Primeiro, a pergunta: como resolver, igual a gente falou, como resolver o problema de pessoas sem teto, né, aqui em Fortaleza, falando principalmente lá no centro aqui de Fortaleza. O centro de Fortaleza está completamente abandonado. E eu quero te dizer uma coisa: a minha intenção é levar a prefeitura para lá de Malicuia. O que é de Malicuia? Todas as administrações da prefeitura, você sabe que está uma num pedaço, outra na outra, né? E a gente quer levar para lá. O objetivo até de redução de custo também, tantos aluguéis que se paga, não tem necessidade disso. Era para ficar todo mundo no mesmo prédio, para o prefeito chegar para o secretário, já resolveu, como é que está isso, né? Levar para o centro da cidade e dar uma atenção muito grande aos moradores de rua, né? Além dos trabalhos que a prefeitura deve fazer de resgate humanitário,
né, dentro da capacidade dela, com estruturas voltadas para isso, assistência social, né? Eu também quero fortalecer muito a parceria com o terceiro setor, com as igrejas, com ONGs, que já fazem esse trabalho. Como eu disse aqui há pouco tempo, que eu já mandei recursos para isso, como senador, para que a gente possa ampliar mais ainda para a prefeitura. Não dá para você dormir, você botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que tem gente que não está na rua, né? Então isso é o mínimo e nós vamos ofertar dignidade para essas pessoas, vamos trabalhar nesse sentido. Outra pergunta que veio do público: todo ano o Genibaú em torno, Conjunto Ceará, enfim, bairros adjacentes, sofre com alagamentos que acaba espalhando lixo, né? Que ação, né? Perdão, para isso? Essa pergunta vem do Marcos Vinícius. Olha, Marcos, você pode ter certeza do seguinte, que a gente vai ter um olhar para essa questão de ter uma limpeza mais adequada, né, de ter alternativas ali de drenagem para a questão dos bueiros. Você vê que a taxa do lixo que estão cobrando não adiantou absolutamente nada. Já tá, as imagens aí da chuva já mostram o lixo pela cidade e tudo. Quero fazer uma análise com muita transparência, Marcos, sobre essas propostas de coleta de lixo, sobre esses contratos multimilionários, né? Você vê que o prefeito de Juazeiro do Norte reduziu bastante a quantidade do contrato lá, inclusive está sendo perseguido por isso, né? E é possível se fazer com mais transparência. Eu vou fazer para evitar que as pessoas fiquem nessa situação, junto com a nossa equipe, com técnicos, com engenheiros, ver alternativas para que a gente possa resolver esse problema. Essa daqui é saindo da pré-candidatura da prefeitura e sim falando do Senado. Qual o seu posicionamento sobre a PEC das praias? Boa, essa questão da PEC das praias é o assunto do momento. Eu, inclusive, solicitei e aprovei já, a autoria minha, uma audiência pública, uma sessão de debates temáticos no plenário do Senado, para que a gente possa ouvir quem é contra, quem é a favor, ver se no balanço se é mais positivo ou menos positivo. O que a gente não pode aceitar é o direito de ir e vir das pessoas que fique bloqueado. Então as praias são públicas e elas têm que ter livre acesso, mas a gente precisa entender a origem, o porquê dessa PEC, para que a gente possa fazer um julgamento de valor. Por isso que eu pedi o debate, e eu vou estar comandando esse debate, ouvindo os dois lados, para que a gente possa formular aí emendas, ou rejeitar, ou aprovar essa PEC. Nossa entrevista acabou. Já? Já, mas para finalizar mesmo, a gente tem uma pergunta que é sempre para pegar de surpresa. É pegadinha, Pegar de surpresa. Uma palavra que define o senhor Eduardo Girão. Um servidor. Uma palavra servidor, que está tentando aprender todo dia com o próximo e querendo devolver tudo que eu recebi de Deus, né? Uma família maravilhosa, saúde, educação que eu tive, devolver para o meu próximo que não teve a mesma oportunidade que eu. Essa entrevista, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe você, viu? Parabéns pela entrevista. Muito bom. Abraço, pessoal. Muito obrigado também por você estar até aqui. Tchau, tchau.